Bom dia, boa quarta-feira para todos! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar e retomar um pouco, encerrando assim esta unidade do nosso livro de geografia. Já fazia um tempo que a gente não falava sobre geografia. E nas nossas últimas aulas, no nosso livro de geografia, lá no nosso capítulo 2, na página 46, nós começamos a conhecer um pouco sobre os trabalhos do campo, né? Da zona rural. Quais são os trabalhos que as pessoas desenvolvem nesses lugares? Então, nós conhecemos dois. A agricultura, que é a atividade de cultivar a terra, preparar o solo, semear, dar o tempo certo para colher os frutos, os alimentos que chegam às nossas casas, a minha casa, a sua casa. Então, é através deste trabalho realizado no campo que nós podemos comprar os nossos alimentos na feira livre, por exemplo. Frutas, verduras, legumes e muitas outras coisas que são cultivadas no campo. Vimos também que esses produtos podem ser consumidos in natura ou industrializados, como por exemplo o arroz que vem no saco. Aquele arroz foi cultivado no campo, industrializado, ensacado, tirado dos galinhos para chegar até o supermercado onde nós compramos. O suquinho de caixa também, feito do fruto industrializado pelas fábricas de suco até chegar às nossas casas. Muitos produtos também passam por esse processo. Outra atividade também que vimos nesse capítulo foi a pecuária, que é a criação e reprodução de animais. Né? Quem aí não já comeu frango? Quem aí não come carne? E esta carne vem de onde? Dos animais que são criados exclusivamente para este fim, para este propósito, para serem abatidos e sua carne ser levada para os açougues, para os supermercados, para os locais onde se vende esse produto. Então, a agricultura e a pecuária são atividades desenvolvidas no campo, na zona rural. E hoje nós vamos conhecer uma outra atividade chamada extrativismo. O que é extrativismo? Lá no seu livro de geografia, na página 51, você vai entender o que é esta palavra tão estranha. Extrativismo é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. Aqui em Parelhas tem muito extrativismo. Sabe de quê? Não sabe, mas já viu? Quem nunca viu ou ouviu falar da Vila dos Pescadores lá no Boqueirão? Olhe, o que é? Mas tia, eles pescam peixe, só isso. Isso não é esse nome esquisito. O que eles estão fazendo nada mais é do que extrativismo. Eles estão extraindo, estão coletando ali daquele meio natural os peixes. Eles estão retirando os peixes do ambiente natural dele. Então, isso é extrativismo animal, porque eles estão tirando o animal dali. Mas só existe esse? Não. Parelhas nós temos várias minas, né, de mineração, onde eles tiram aquelas pedras gigantescas que passam no caminhão. Então, aquele ali nós chamamos de extrativismo mineral. Eles estão tirando aquelas pedras do ambiente natural em que elas estavam. Então, eles estão coletando esse recurso natural para transformá-lo em uma outra coisa nas fábricas e grandes indústrias. Então, existe esses dois tipos de extrativismo, né?
Aliás, 3. O animal, que é a pesca, a caça. O vegetal, que é quando eu extraio da natureza, por exemplo, quem aí não gosta de tomar um açaí? Delicioso, mas para se fazer esse açaí, sabia que você precisa extrair o fruto de uma árvore muito, muito alta, e essa árvore geralmente ela se localiza no norte do país, nas regiões da Amazônia, do Pará. Então é preciso que eles façam a coleta desses frutos, retire esses frutos do ambiente natural deles, para poder daí eles transformarem ele nesse sorvete, nessa mistura que vocês comem e adoram tanto. Então isso aí é um extrativismo vegetal, porque ele está tirando da vegetação. Mineral quando envolve minério, ferro, e animal quando envolve um animal, né? Então, na página 51, nós vamos responder essas duas questõezinhas, né? Que ele pergunta, tem o carro e tem a cadeira. Pergunta de qual extrativismo foi realizado para obter esses dois recursos. Então, a cadeira é de madeira. A madeira vem de onde? Das árvores. Então, se a cadeira vem da árvore, a matéria utilizada para fabricar a cadeira é da árvore, então é um extrativismo vegetal, porque vem da vegetação das plantas. Já o carro, o alumínio, o aço, o ferro que é utilizado para fazer o carro, isso é mineral. Então, é um extrativismo mineral. Eles precisaram retirar esse ferro, esse alumínio da natureza. E onde é que fica? Embaixo da terra. Sabia que os minerais que nós utilizamos para construir várias coisas que nós utilizamos, eles são retirados do subsolo, ou seja, abaixo do solo onde nós construímos, onde nós caminhamos. Mas nem todo solo tem esses minerais, tem que ser um solo adequado, né? Então, aí vocês vão pegar o livrinho de vocês na página 51 para a gente responder algumas questões e assim revisar um pouco sobre estes trabalhos tão importantes que acontecem no campo de todo o planeta. Então, vamos lá. Como a tia Jane tinha falado, né? Agora eu vou mostrar o carro e a cadeira de madeira. Ele pergunta que tipo de extrativismo foi utilizado. Então, vocês irão colocar o extrativismo mineral, porque o ferro, o alumínio utilizados para a construção desse carro foram retirados do ambiente, foram coletados do subsolo, né? Da natureza. E a madeira utilizada para fazer esta cadeira foi extraída da vegetação, das árvores. Por isso, extrativismo vegetal. Aqui em cima podemos ver o homem, né, um pescador. Ele está fazendo a extração, a coleta de peixes do ambiente natural. Por esta razão, chamamos extrativismo animal. Aí na página 52, o texto que aparece aqui, ele apresenta exemplos de produtos fabricados com milho, matéria-prima proveniente da agricultura, né? Foi plantado. Então, o que a fábrica produz com milho? Aqui nós vemos uma plantação de milho. Quem já foi em algum sítio em época de plantações já pôde ter a oportunidade de ver uma plantação de milho. Então, ele diz o seguinte: a agricultura fornece muitas matérias-primas para as fábricas. Com essas matérias-primas, as fábricas produzem diversos produtos que a gente usa no nosso dia a dia. O milho é a matéria-prima. Ela vem da agricultura. Nas fábricas, o milho pode ser transformado em farinha de milho e também em óleo para a cozinha. Se vocês olharem no supermercado, tem alguns óleos que tem óleo de milho,
farinha de milho, o que faz o cuscuz, né? Então, ela também é fabricada da matéria-prima milho. Aí ele pergunta lá na questão número 1, qual é o tema do texto? Aí vocês vão colocar produtos fabricados com milho. O texto fala sobre os produtos que são fabricados com milho, matéria-prima proveniente da agricultura. Certo? Na questão número 2, quantos exemplos foram citados no texto? Foram citados 2. Quais? Farinha de milho e óleo de cozinha. Foram citados, vocês colocam 2 exemplos. E logo abaixo ele pede para que você grife. Grifar é passar um traço embaixo, ou se você tiver um marca-texto, marcar com ele esses 2 exemplos que foram quais? Farinha de milho e óleo de cozinha, ok? Então, vocês vão grifar esses 2 produtos que foram fabricados através da matéria-prima, que é o milho. Na questão 3, vamos preencher o quadro com os exemplos de produtos fabricados com o milho, citado no texto anterior. Então, produtos fabricados com milho. Exemplo 1, farinha de milho, que foi o que ele falou. E no exemplo 2, foi o óleo de cozinha, que vocês também grifaram lá no texto. Na questão número 4, ele mostra um outro processo, né? Um exemplo de um outro processo de produtos que são fabricados com a matéria-prima. No caso aqui, o leite. O leite que é retirado da vaca, ele é utilizado como matéria-prima para construir vários alimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, os queijos e o iogurte, ou Danone, como vocês conhecem. E ele pergunta lá na letra A, qual a matéria-prima mostrada no esquema? Qual a matéria-prima utilizada para fabricar esses 2 produtos? Foi o leite. Na letra B, de que atividade se origina essa matéria-prima? O leite vem da vaca. A vaca é um animal. Então, o leite não foi plantado na terra, cultivado. Então, ele não é da agricultura. Qual é a atividade que utiliza o animal como produto de matéria-prima? A pecuária. Então, o leite é oriundo da pecuária, porque ele foi extraído de um animal. Assim como o ovo da galinha também é um produto extraído da pecuária, uma matéria-prima oriunda da pecuária. De acordo com o esquema, que produtos as fábricas podem produzir com essa matéria-prima? Ele mostrou 2, que é o queijo e o iogurte. Esses 2 produtos que podem ser produzidos nas fábricas através da matéria-prima leite. Só pode ser esses 2? Não. Muitos outros produtos são produzidos através do leite. O leite condensado, que vocês chamam de leite moça, o creme de leite, o requeijão, todos eles têm como matéria-prima o leite. Ok? Então, vocês respondem aí no livrinho de vocês. Essa questão aqui não precisa fazer, certo? Então, vão pausando, respondendo e fazendo com bastante calma. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.